As relações entre a espécie humana e as outras espécies animais têm sido, de alguma forma, pautadas por estágios. Alguns desses estágios trouxeram uma diferenciação clara à espécie humana, desde a oposição do polegar, a descoberta do fogo, a utilização de determinadas ferramentas, inclusive o aumento do cérebro. Mas a pergunta que devemos fazer é: fez esse passo do homem, da espécie humana, algo completamente diferente dos outros animais, ou apenas condicionou aquilo que seria o relacionamento entre a espécie humana e todas as outras espécies? Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, e aquele que tem sido o tema do mês de junho, recomeçar, vamos também abordar algo que se torna importante abordar, que são os direitos dos animais. Mas os direitos dos animais também devem incluir, como é óbvio, a relação que a espécie animal ser humano tem com os mesmos. Mas voltemos um pouco à análise daquilo que tem sido o crescimento ou, de alguma forma, a alavanca que faz com que o ser humano se tornasse proeminente neste planeta. Bom, alguns deles diziam na sua sabedoria convencional que o cérebro humano ia aumentando por estágios, ou seja, a cada descoberta, um aumento do cérebro. E daí, sucessivamente, de geração em geração, quase de transformação em transformação, com estes solavancos, lá nos fomos sobrepondo às outras espécies animais. Mas os últimos estudos científicos dizem que o crescimento do cérebro humano tem sido gradual e consistente. Então a pergunta que temos que fazer é: somos nós o animal mais sortudo do mundo ou apenas estamos colocados no topo da pirâmide? Digo eu, que não percebo nada disto. E antes de mais, quero dar o boa noite a si, nosso telespectador, e também aos ouvintes que estão a acompanhar-nos em 97.1 através da Rádio Vida. É nosso convidado esta noite para conversar um pouco sobre esta temática o Dr. Pedro Frazão, veterinário, é também vice-presidente do Chega e candidato à Câmara Municipal de Santarém e, tal como ele disse, enquanto bebíamos ali um cafezinho, é pai de uma grande família. Boa noite, Dr. Pedro. Muito obrigado por estar aqui a conversar connosco. Vamos primeiro realmente à quantidade familiar, porque tenho que dizer que me surpreendeu. Sim. Muito obrigado, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É com imensa honra e imenso prazer que estou aqui e que desejo a todos lá em casa uma muito boa noite e que acompanhem bem o nosso programa, que eu também sigo muitas vezes o seu programa, João Nuno. Muito boa noite. Realmente, ser pai de uma família numerosa sempre foi um desejo que eu tive na minha vida. Quer dizer, quando era pequeno, sempre olhava para mim como médico veterinário, porque sempre foi uma vocação que eu senti desde muito novo, esta paixão pelos animais e pela medicina veterinária, e, a nível pessoal, ser pai de uma família numerosa. Graças a Deus consegui encontrar uma mulher que me ature e que me deu uma prole muito bonita e isso enche-me o coração. Ótimo, isso é que é necessário. Eu, no meu monólogo inicial, tento sempre um pouco ser provocador e fazer-nos pensar, às vezes, em coisas que, por vezes, no nosso dia-a-dia, de facto, não analisamos de todo. Sim. E esta relação, este binómio entre a espécie humana e os outros animais tem sido levado, digamos, nos últimos tempos, até níveis que nós desconhecíamos, não é? Sim. E penso que essa também é uma das suas preocupações e tem sido vocal um pouco na apresentação desta temática. Sim, essa é uma das minhas grandes preocupações porque, tal como pai de família e como amante da natureza, isso preocupa muito porque, no fundo, eu quero educar os meus filhos e, ao mesmo tempo, quero preservar a natureza.
E o que me preocupa muito hoje em dia é que nós vemos na nossa sociedade um crescimento enorme e desmesurado de uma ideologia que se pode dizer que é a ideologia animalista, que vem, no fundo, não só elevar o valor ontológico do animal, ou seja, o valor dos animais, mas vem também querer esmagar o valor da espécie humana. E isso é muito errado, nós não podemos fazer isso. Se nós olharmos para toda a tradição filosófica e ética da humanidade, nós vemos que sempre todas as religiões e todo o pensamento filosófico sempre colocou o ser humano na centralidade da criação. Em todas as religiões, e portanto isso é o chamado humanismo. O humanismo coloca o ser humano no centro da criação. É claro que esse humanismo traz também ao homem uma grande responsabilidade, porque não há direitos, não há privilégio sem responsabilidade. É a outra face da moeda. E portanto eu acredito que nós temos uma grande responsabilidade para com a natureza, para com os animais e para com tudo aquilo que nos rodeia, seja o ser vivo ou seja até ser não vivo. Os recursos naturais, que são seres não vivos, também precisam de ser preservados e utilizados de uma forma sustentável por nós, para nós e para as gerações futuras. E aquilo que é necessário é tender, muitas vezes, neste diálogo e que surpreende, digamos, alguma camada da sociedade de bom senso, é uma quase tentativa de humanizar os animais. Exato. E eu não estou de todo a dizer que não existem, por exemplo, animais de estimação que têm um valor emocional absolutamente basilar na vida das famílias. Aliás, esse é o valor desses animais. Eu, quando explico aos meus alunos os direitos dos animais ou o bem-estar animal, que é uma forma mais correta de falar do assunto, nós temos sempre que dividir, assim, de uma forma muito simples, com grandes taxonomias, nem grandes sistemáticas a nível biológico, nós podemos dividir os animais que estão a nosso cargo, ou até os animais que existem no mundo, em 3 grandes grupos. Primeiro grupo, animais de companhia, que são esses animais dos quais nós retiramos um sentimento, uma satisfação emocional. Porquê? Porque está impregnado no nosso ser antropológico humano o cuidar do outro. Quando nós cuidamos de outro ser vivo, de outra pessoa, de outro ser vivo, nós temos uma recompensa emocional, sentimos-nos bem de tratar bem o outro. E esses animais de companhia, muitas vezes, dão-nos essa recompensa psicológica de que nós gostamos de tratar bem daquele ser. Esse é o primeiro grupo, animais de companhia. No segundo grupo, nós podemos meter todos os animais de produção pecuária. As galinhas, os porcos, os cavalos. Os cavalos também podem ser um bocadinho ali um borderline entre o ser de pecuária ou ser de quinta e ser de estimação. Os animais dos quais retiramos bens alimentares e tudo isso. E nós também temos um determinado nível de responsabilidade para com esses animais. E no terceiro grupo temos os animais selvagens. A natureza como um todo, não é? Ora, o ser humano tem responsabilidade perante estes 3 grupos e nós podemos até dizer que é um nível de responsabilidade diferente. É claro que um animal de companhia que não sobrevive sozinho na natureza, nós temos um grande nível de responsabilidade sobre esse animal. Sobre o animal de espécie pecuária, temos outro nível de responsabilidade. E sobre os animais selvagens, nós temos a responsabilidade de manter a ecologia e manter o funcionamento do planeta, não interferindo não poluindo, não interferindo com o natural reciclar dos ecossistemas, para que toda a natureza seja harmoniosa e sustente a nossa própria vida, porque nós nunca nos podemos esquecer que a nossa vida é sustentada pela natureza. Sem natureza nós não sobreviveríamos, não é? Sim. Aliás, só de pensar que, por exemplo, se desaparecerem as abelhas, bem podemos dizer adeus ao planeta. As abelhas são animais polinizadores e grande parte da produção frutífera e hortofrutícola depende da polinização cruzada que é feita pelos insetos polinizadores, cujas abelhas são um dos principais agentes. É por isso que nas quintas, nas permaculturas e em todas as quintas, existem colmeias, porque os produtores hortofrutícolas sabem que se tiverem uma colmeia, a sua produção hortícola vai aumentar muito. Aliás, até nos Estados Unidos, isso cá não é muito utilizado, mas eu quando vivi nos Estados Unidos vi com os meus próprios olhos caminhões inteiros com colmeias que iam de exploração agrícola em exploração agrícola, estavam 15 dias aqui, 15 dias ali, iam seguindo o turnover da floração para aumentar. Eram alugados os agricultores alugavam esses caminhões com colmeias para aumentar a sua produção. Não é de todo, obviamente,
absurdo nós pensarmos que os animais têm direitos. Ou Sim. seja, dotar do ponto alguns... do ponto de vista assim, de uma forma leiga a falar, não é? De uma forma coloquial a falar, nós podemos dizer que os animais têm direitos. Mas se formos estritamente do ponto de vista jurídico, nós o que temos que dizer é que os seres humanos têm deveres para com os animais. Quando nós falamos num direito, o direito é como uma moeda. De um lado tem o direito, do outro lado tem o dever, não é? O João Nuno tem o direito a que eu não o agrida fisicamente, mas tem o dever de também não me agredir fisicamente a mim, não é? Portanto, há esse dever mútuo. Ora, num animal, se um animal tem o direito, nós podemos dizer, o animal tem direito a não ser maltratado, mas o animal também tem o dever de não me maltratar a mim. Nós não podemos exigir isso a um animal porque o animal não tem responsabilidade, não é imputável. Há aqui uma série de paradoxos que podemos encontrar, Agora, como, por exemplo, quando se eutanasia, ou lá como é que se diz, um animal. Sim. O animal não tem escolha, somos nós que decidimos sobre o animal. Sim. Logo, coloca o animal, e falando, imaginemos que estamos em pé de igualdade, coloca o animal abaixo do ser humano. O ser humano decide. Nós não podemos imaginar que estamos em pé de igualdade porque não estamos em pé de igualdade, porque o ser humano é um ser racional. E é um ser que, o João Nuno falou na dimensão do encéfalo, não é? Tudo o que está dentro da caixa craniana, o encéfalo, o cérebro é só uma das partes do encéfalo, mas o encéfalo do ser humano nem é o maior comparativamente com a nossa estatura corporal na espécie humana. Os mamíferos marinhos, por exemplo, as orcas ou os golfinhos, têm um encéfalo maior comparativamente com o tamanho corporal do que o ser humano. Portanto, não é só o tamanho do encéfalo que interessa, é a função. E nós temos que identificar, e isto tem que ficar muito claro, que cientificamente o ser humano evolutivamente é superior aos outros animais. Portanto, e é isso também que nos dá a responsabilidade de cuidar do resto da natureza. Ou seja, nós somos o único ser vivo que tem a consciência de viver numa terra, que essa terra é uma terra harmoniosa, que foi criada, apareceu, agora cada um pode ter a sua leitura, cada um pode ter a sua leitura do aparecimento da Terra, mas nós somos, de facto, o único ser que tem essa consciência de responsabilidade para com o ser vivo, que não é nós próprios. Nós somos, de facto, superiores. É o próprio Tomás de Aquino que diz que não o surpreenderia se Deus tivesse incluído estágios neste planeta, neste planeta, e a evolução fosse eventualmente um desses estágios. Aqui a grande questão também tem a ver com a aplicação, eventualmente, desses direitos ou desses deveres. Quando vemos determinadas vertentes políticas realmente quase a colocar o animal, sei lá, olha, uma das últimas propostas que apareceu, creio que no Congresso do PAN, gatos e cães veganos. Eu não sei se eles escolhem... Isso de facto realmente acaba por ser um bocadinho hilariante, não é? Eu vivi toda a minha vida a amar animais, sempre tive animais em casa. Dediquei toda a minha vida académica a estudar animais. Estudei biologia, vivi nos Estados Unidos, estudei também num Instituto Oceanográfico, depois voltei para Portugal, formei-me em Medicina Veterinária e toda a minha vida é dedicada à proteção da natureza e posso dizer com muito orgulho que já salvei milhares de vidas de animais enquanto médico veterinário ao longo das últimas décadas. Portanto, eu posso dizer que acho essa postura animalista completamente ridícula. Quando nós falamos em bem-estar animal, nós temos que pensar sempre em 5 coisas, está bem? Portanto, os animais não devem passar fome ou sede, os animais não devem sofrer com o seu ambiente, portanto, não têm que estar protegidos de feridas e calor, frio, etc. Têm que estar protegidos de doenças que possam ser causadas e depois 2 últimas coisas que são importantíssimas e que o PAN esquece sempre. Os animais têm que poder desempenhar o seu comportamento natural e não podem sofrer stress por estarem privados desse comportamento, ok? Portanto, fome e sede, frio e calor, não ter doenças, comportamento natural e não ter stress por falta desse comportamento natural. Ora, quando o PAN diz que um animal que é carnívoro por natureza não pode comer carne, o PAN está-se a esquecer destas 2 últimas prerrogativas do bem-estar animal. Todas essas tentativas de legislação
que os partidos animalistas querem fazer são contra os animais. Só cabe na cabeça de uma pessoa que não percebe a natureza e que viveu num qualquer subúrbio de uma cidade com uma visão distorcida do que é o mundo natural, o que é o mundo rural, o que é a agricultura, o que é a natureza, pensar numa coisa dessas. É porque isto chega aqui a um ponto em que parece que os partidos o querem evitar em absoluto, os partidos que têm, digamos, fazem estas propostas, querem evitar em absoluto o sofrimento animal. Sim. E eu costumo pensar, houve um momento numa determinada área do Canadá, em que foram retirados os lobos por causa da população de caribus, ok? Acontece que, passado uns anos, a população começou a diminuir. Porquê? Porque as doenças eram facilmente transmissíveis, os próprios animais que tinham algum tipo de problema atrasavam as manadas nas suas migrações. Houve uma disrupção do ecossistema, houve uma disrupção do ecossistema. E como é que se resolveu? Introduzindo novamente, a espécie devoradora. A espécie devoradora, claro, ou seja, o lobo. Claro. Então, como é que se pode lidar com este binómio? Eu acho que se pode lidar isso através da ciência. Eu gosto muito da frase: a ciência esclarece a consciência. E quando nós estudamos uma coisa, ficamos a compreender melhor esse âmbito. E, de facto, esses partidos, já que fala da política partidária, eu hoje gostava de estar mais aqui como veterinário, mas tenho todo o gosto, uma vez que sou também... Mas, no fundo, é como veterinário que nos vai dar estas Mas, de facto, respostas, esses partidos que utilizam a ideologia animalista para surfar uma onda política e tentar alavancar alguma franja do eleitorado, no fundo o que faz é estar a hastear uma bandeira na qual verdadeiramente não acredita. Eu penso que são até um bocadinho, como posso dizer isto sem ser muito desagradável, são um bocadinho oportunistas, não é? Porquê? Porque se nós olharmos para trás até, a verdadeira política conservadora sempre foi dos partidos conservadores, está bem? Portanto, conservar é da política conservadora. Conservar a natureza é da política conservadora. Aqui em Portugal, qual foi a primeira reserva natural e a primeira gestão dos ecossistemas? Foi no século XVIII, o nosso rei Dom João V, que morou vastos hectares em Mafra para poder gerir a ecologia que existia naquele local para retirar serviços desse ecossistema. Claro, serviços sinergéticos. Também, por exemplo, posso dar outro exemplo, nos Estados Unidos, que eu conheço bem porque morei lá, a ideia dos parques naturais e todo o programa de parques naturais que se desenvolveu nos Estados Unidos e que é exemplar para todo o mundo, foi desenvolvida por quem? Por Teddy Roosevelt, um conservador. Também, por exemplo, na Inglaterra, em 1822, penso eu, se não me falha a memória, a primeira lei que protegia os animais de quinta, chamada Martin's Act, que era um senhor nobre inglês que era representante na Câmara dos Comuns e estava bastante aborrecido com a forma como se tratavam os animais de quinta em Inglaterra, e então fez passar uma lei que protegia os animais de quinta, também um senhor do Partido Conservador. O que é que eu quero dizer aqui? Quero dizer que a agenda conservadora e da conservação da natureza sempre foi do lado da dita direita. Eu não gosto muito de falar em direita e esquerda, mas para as pessoas perceberem melhor, sempre foi da ala direita. No final, mesmo em Portugal também, quem é que foi o grande impulsionador do conservadorismo da natureza e da ecologia? Foi o senhor arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, um monárquico convicto, uma pessoa completamente conservadora e que é chamado até o pai da ecologia em Portugal. Portanto, nós não podemos deixar que a mensagem da proteção da natureza e a mensagem da conservação da natureza e da responsabilidade para com os animais fique sequestrada por esses partidos, porque esses partidos só pegaram nessa agenda de uma forma quase oportunista. Você lembra-me agora o nome do senhor arquiteto e eu só me lembro da semana passada, ou há 2 semanas, um parque qualquer que foi inaugurado, mas ainda falta 10 meses para estar realmente completamente... Lá está, nós não queremos falar de agendas políticas, mas realmente isto... São manobras. Depende do ângulo da fotografia. Quando nós estamos a mencionar estas questões, é importante também salientar, e creio que eu disse isto no início, mas deveríamos aprofundar um pouco mais, é que se a responsabilidade não é ou não está sobre o animal, a responsabilidade deve estar sobre quem
Claro, tem o detentor o do animal. o Claro, detentor. obviamente, quando um animal... Aliás, por isso é que nos animais potencialmente perigosos, como os cães pertencentes às raças potencialmente perigosas, é obrigatório ao detentor do animal ter um seguro de proteção, um seguro de proteção civil. Portanto, se o animal incorrer em algo, provocar ferimentos a alguém ou fizer algum estrago, é o detentor do animal que é responsável por tem essa responsabilidade civil de pagar esses danos, não é? Portanto, os animais... nós podemos falar coloquialmente de direitos dos animais e toda a gente percebe isso, mas os direitos dos animais correspondem, na verdade, a uma responsabilidade que nós, seres humanos, temos perante eles. E essa responsabilidade existe. Então, significa que, juridicamente falando, quem responde pelos seus animais é o... Claro, e responde não só do ponto de vista civil, mas também do ponto de vista do bem-estar animal. Eu, enquanto médico veterinário, se existir uma pessoa que só dá cenouras ao seu cão, não é? Portanto, quer criar um cão vegano e só lhe dá cenouras, isso não é bem-estar animal, porque não está a permitir ao animal ter o seu comportamento natural e o animal vai entrar em stress e vai até entrar em doença patológica porque não está com uma nutrição adequada. E esta pergunta pode-me valer a não entrada em casa dos meus pais, mas pronto, vamos lá ver. Não, eu tenho a certeza que eles vão ser muito caridosos consigo. Os pais perdoam sempre. É bom para os animais quando nós permitimos que eles adotem comportamentos que são essencialmente comportamentos humanos. Há uma linha muito ténue que divide entre o comportamento, o que é um comportamento estritamente humano e o que é um comportamento animal. É natural que naquele primeiro grupo de animais que eu expliquei há pouco, os animais de companhia, nós temos tendência a humanizar os animais. E há um determinado grau em que isso é tolerável, digamos assim. A partir de um determinado grau, isso deixa de ser tolerável porque coloca o próprio animal em stress. Também é preciso dizer que as espécies que habitam dentro da nossa habitação, principalmente os cães e os gatos, ao longo de milhares de anos ou de centenas de anos de cruzamentos, portanto, as raças que foram sendo cruzadas e as raças são artificiais, as raças dos cães e dos gatos são raças artificiais que são criadas a partir de cruzamentos entre determinados indivíduos para destacar uma determinada característica daquele casal, daquele cão, daquele gato que nós queremos ver procriada no futuro. E existem criadores que apontam para, por exemplo, que queremos ter gatos extremamente dóceis e que gostem imenso de interagir com o dono e que gostem muito de colo, por vezes etc. Não têm noção e, portanto, disso, isso é, no fundo, um produto de uma seleção artificial feita pelo homem para criar esse produto. Até isto já me parece artificial, realmente, não é? Tal como... Só de pensar que provavelmente só o gene da malária tem mais mutações ou alterações do que os gatos e os animais. Mas aí estamos a falar de mutações naturais e que ocorrem e que também são seres vivos muito simples, que têm um património genético muito mais simples e que, portanto, as mutações são muito frequentes e são compatíveis com a progressão desse ser vivo em vida. Agora, o selecionar um animal, um gato, para gostar muito de colo e interagir muito com o dono é tão artificial como selecionar uma vaca frísia Holstein para dar 80 litros de leite por dia, não é? Portanto, é exatamente a mesma artificialidade, só que num objetivo, nós temos o objetivo da produção. São os animais do segundo grupo, animais pecuários. E no objetivo do gato, nós temos um animal cujo nosso objetivo é tirar um dividendo emocional desse animal. Okay? Não, isso é lícito. Atenção, que claro, eu tenho animais de companhia. Portanto, claro, não é perfeitamente lícito. É preciso as pessoas terem essa consciência, não é? E por vezes não temos e talvez humanizamos demasiado os nossos animais. Nós vamos aproveitar agora este momento, vamos até aos nossos direitos e deveres e depois regressamos. Até já. Sabe para que serve a Constituição da República Portuguesa no dia-a-dia? Talvez não estejamos atentos aos efeitos da Constituição no nosso dia-a-dia, mas o facto de podermos sair de casa, ir trabalhar, ter acesso a hospitais e a escolas públicas deve-se ao tipo de Estado em que vivemos. Todas as liberdades e garantias que hoje você pode experienciar foram decididas pela Constituição da República Portuguesa. Este documento, tão importante mas desconhecido por muitos portugueses, serve para regular o nosso dia-a-dia e, mais do que isso, serve para podermos ter um cotidiano mais livre e com o maior bem-estar possível.
Mas atenção, a Constituição da República Portuguesa serve para respeitar as regras e as liberdades de todos. Por isso, está regulada entre os direitos e deveres de cada cidadão. Se ainda não leu a Constituição, faço-lhe um desafio. Leia e conheça os seus direitos e os seus deveres e seja participante ativo na sociedade em que vive. Estamos então à conversa com o Dr. Pedro Frazão, veterinário, e também, e agora acaba por ser interessante realmente esta sua candidatura à Câmara Municipal de Santarém, e eu tenho que mencionar isto até dentro daquilo que tem sido o contexto dos direitos animais, até a nível cultural. A tauromaquia realmente está debaixo de fogo, por assim dizer. E eu devo-lhe dizer que está a conversar com alguém que viveu em Barcelona e que viu como a tauromaquia foi completamente politizada, porque toda a gente sabe que a Catalunha não quer nada com Madrid, e em Madrid e no resto de Espanha os touros são de facto uma componente cultural. Como é que enquadra esta sua candidatura e realmente a cultura que existe em Santarém? A minha candidatura a Santarém enche-me de orgulho, porque Santarém é a capital do mundo rural, é a capital da agricultura. Ainda há pouco tempo, há poucos dias, tivemos lá a Feira Nacional da Agricultura, que eu visitei com o Dr. André Ventura, e fomos muito bem recebidos, com imenso apoio popular, e é a capital do gótico, que é também uma grande capital cultural do nosso país. Eu olho para a tauromaquia integrada numa cultura e numa tradição do que é o ser o mundo português. E a tauromaquia é apenas uma secção, uma vertente, um traço de caráter do nosso mundo rural. O nosso mundo rural é riquíssimo e, sendo Santarém a capital do mundo rural, tem que pugnar e tem que defender esse mundo rural até às últimas consequências contra esse ataque político que está a ser feito hoje em dia. E esse ataque político, eu acredito que está a ser feito por uma minoria de um partido que nem sequer tem muita expressão na área em que nós, no Distrito de Santarém. O Distrito de Santarém é o terceiro maior distrito de Portugal e o PAN não elegeu nenhum deputado, nem elegeu nenhum vereador nas câmaras do Distrito de Santarém. E, portanto, é uma coisa que está completamente à parte. É um partido que está à parte e não compreende a regionalidade, não compreende o Portugal verdadeiro e não compreende a Portugalidade do que é a tauromaquia. O que acontece é que esse partido está com uma enorme força negocial com o partido que está no poder, que é o Partido Socialista. Porquê? Porque nós vimos que no último Orçamento de Estado foi o PAN que permitiu a passagem do último Orçamento de Estado. E se hoje o Dr. António Costa é Primeiro-Ministro, é porque o PAN lhe permitiu a aprovação do Orçamento de Estado. Ou seja, isto, no fundo, é um encadeamento de uma chantagem com o objetivo político de atacar a tauromaquia. Mas a tauromaquia, se nós formos ao país real, a tauromaquia está viva, a tauromaquia está fulgurante. Há pouco tempo foi feita uma sondagem e 87% dos portugueses, a sondagem da Eurosondagem, portanto uma entidade perfeitamente validada e reconhecida a nível nacional, 87% dos portugueses não votariam num partido que fosse proibir as sondagens. Mais de 60%... Proibir a tauromaquia. Peço desculpa, a tauromaquia. Mais de 60% dos portugueses acreditam que ir a um espetáculo tauromáquico com um menor faz parte da liberdade da família e que deve ser o pai e a mãe a decidirem se o seu filho deve participar num espetáculo tauromáquico ou não. Nós vamos... No dia de Portugal foi proibida um espetáculo tauromáquico, a Corrida de Portugal, em Santarém, e fez-se um grande... Não foi proibida, foram impostas tantas restrições sanitárias que retirou a possibilidade de se fazer o espetáculo porque deixava de ser economicamente viável. E, portanto, no fundo é a mesma coisa que proibir, mas com uma medida de secretaria. E o que aconteceu foi que fez-se um protesto enorme e viu-se bem a força que a tauromaquia tem no nosso território de Santarém. Portanto, a tauromaquia está viva, está fulgurante e não vai acabar. Digam o que disserem. E eu serei sempre o primeiro e estarei sempre na fila da frente para defender a tauromaquia. Enquanto veterinário, com que olhos vê
o espetáculo tauromáquico e digo vejo com muito bons que olhos. está a olhar para alguém que não gosta da tauromaquia, não E gosto, mas não totalmente no gosto seu direito. por nada de especial, Claro, mas não é? Aliás, mas- eu gosto de ver os forcados. Isso os forcados Mas são capazes de gostar. os senhores deputados do PAN também podem não gostar de tauromaquia, mas terão que ter a liberdade de pensamento para não impor o seu gosto ao nosso, tal como eu gosto de tauromaquia e não imponho o meu gosto a ninguém, nunca obrigarei ninguém a comprar um bilhete para ir a um espetáculo tauromáquico. Agora, esses senhores deputados o que não conseguem engolir é que a tauromaquia seja dos espetáculos em Portugal que mais vende bilhetes todos os anos, muito, e que não precisa de subsídios, e que é um espetáculo que apoia centenas e centenas de famílias que vivem com as suas ganadarias, com as suas cudelarias, com os espetáculos taurinos, etc, etc. Portanto, há uma enorme panóplia de economia que está adstrita ao mundo da tauromaquia. Mas não é por isso que eu gosto da tauromaquia. Não é por isso que eu gosto da tauromaquia. O Eu espetáculo do doutor em si, sempre gostei de não é? tauromaquia. Aliás, é com muito orgulho posso dizer que fui presidente da tertúlia tauromáquica. A minha faculdade, quando eu estava a estudar a Faculdade de Medicina Veterinária, tinha uma tertúlia tauromáquica e eu fui presidente da tertúlia tauromáquica durante vários anos e organizávamos garraiadas e imensos eventos. E, portanto, é uma coisa que eu já gosto há muitos anos e sempre irei defender. E prezo que me deixem gostar daquilo, da área cultural que eu gosto, não é? E de alguma forma a diferença da nossa tauromaquia para a tauromaquia, por exemplo, espanhola, já demonstra algum cuidado por parte dessa componente cultural para com o próprio touro? Cada país tem as suas idiosincrasias e eu sou muito português, sou muito tenho muito orgulho do meu país e que sejamos um país independente da Península Ibérica e que nunca nos tenhamos vergado ao jugo da coroa espanhola. Só estou a falar de touros, não da coroa estou a falar espanhola de manada, portanto, não, mas isto é só para justificar que, de facto, a nossa culturalidade tauromáquica é muito própria e tem que ser preservada por isso mesmo, porque temos o toureio a cavalo, porque não temos toureiros não temos matadores, não temos os matadores, excetuando Barrancos, que tem essa tradição. Mas não temos touros de morte na arena, temos os forcados. Não temos o corte de rabo nem de orelha na arena. Porque esses cortes são feitos depois da morte do touro, não é? Não são feitos em vida. Ou seja, há uma proteção. Há uma proteção que vem já. E que vem de onde essa proteção? Vem da Rainha Dona Maria II, lá está uma rainha conservadora e que quis proteger a natureza para tornar mais responsável uma tradição portuguesa, tornando-a mais aprazível e desenvolvendo até essa situação, não é? Algo que mencionou... Esse setor da cultura. Algo que mencionou é que, de facto, por exemplo, existem muitas características altamente positivas que advêm da tauromaquia, como, por exemplo, as características do cavalo lusitano. Exato. É impossível dissociar o cavalo lusitano do trabalho que faz no campo com a presença do próprio touro. É um cavalo de trabalho, um cavalo de toureio, e é por isso que é um cavalo com uma panóplia de andamentos e com tanta predisposição, para poder ser um cavalo de dressage, poder ser um cavalo de saltos ou poder ser um cavalo de trabalho. Isso vem também da sua função e lá está porque foi selecionado ao longo de centenas de anos para ter a aparência e a função que tem hoje em dia. Mas isto é giro, porque assim parece, e desculpe eu andar aqui de trás para a frente, é para criar esta dinâmica também, para nos obrigar a pensar. Ou seja, se o cavalo criou isto ao longo dos anos, não é? Ou de séculos, não é? Cria esta característica. Ao querer o homem cortar um pouco isto, lá está, o homem está a interferir naquele que é o quarto ponto, o desempenho da sua função natural. Não, porque eu não concordo muito consigo. Porquê? Porque o cavalo tem sempre possibilidade de fazer o seu comportamento natural. O que o homem vai fazer é selecionar aquele cavalo que tem mais apetência, que tem um trote mais bonito, que tem uma garupa mais redonda, que tem um pescoço que entra melhor ao touro. E, portanto, aí o homem é que vai selecionar, criar aquele garanhão com aquela égua para ter um produto melhor. Mas o cavalo tem sempre a possibilidade de expressar o seu valor. Mas é por isso também que o puro sangue lusitano é tão valorizado no estrangeiro e o puro sangue espanhol não é tão valorizado no estrangeiro. Porquê? Porque o puro sangue espanhol sempre foi mais pela vertente da
da morfologia, do ser um cavalo bonito e não tanto ser um cavalo funcional. O puro sangue lusitano é um cavalo muito funcional porque sempre teve essa pressão de trabalho e essa pressão da tauromaquia. Eu penso que... siga. Sim, queria só dizer, há pouco acho que não respondi muito bem como é que eu olhava para a tauromaquia como médico veterinário. Sim, não é? sim. Eu olho como um veterinário que trabalha no espaço, no continente europeu, que tem as regras mais restritas de bem-estar animal. Quer dizer, nós vivemos na Europa. A Europa é, sem dúvida nenhuma, o conjunto de países do mundo que tem mais regulamentos e que tem mais imposições de bem-estar animal. E a tauromaquia cumpre todos esses regulamentos. Não há nenhuma praça onde vá haver um espetáculo tauromáquico que não tenha lá, no burladeiro à volta, uma etiqueta a dizer veterinários, e estão lá os meus colegas veterinários a ter em conta, a desempenhar as suas funções. O próprio diretor de corrida é assessorado por um médico veterinário que lhe diz: este touro pode ser lidado, este touro não pode ser lidado, este cavalo tem que ser guardado, tem que ser trocado porque este cavalo não está em bem-estar animal. Portanto, eu olho para a tauromaquia como médico veterinário com a enorme tranquilidade de saber que no meu país a tauromaquia é feita sobre as normas de bem-estar animal, até normas de bem-estar animal que nos são impostas de Bruxelas, que são normas de bem-estar animal muito, muito restritas, como se sabe. Por vezes nós assistimos a determinados acontecimentos mais dramáticos que depois são utilizados muitas vezes para alguma narrativa política. Eu recordo-me da morte de um cavalo com um infarto cardíaco a meio de uma tourada, não é? Sim, sim. Mas eu acho graça e depois, que... dê-me só um segundo. E depois assistimos a um broá relativamente a isso, mas ainda no outro dia assistimos à semana passada a um jogador de futebol dinamarquês a ter um episódio desse, e felizmente ao qual sobreviveu, mas ninguém pede para que o futebol seja... Acabe. Sim, mas podemos comparar também com as dezenas de cavalos que morrem extenuados e famintos, completamente abandonados, caquéticos e, portanto, completamente em pele e osso, em vários acampamentos de etnia cigana por todo o país, e eu não vejo esses mesmos partidos a rasgarem as vestes por causa desses cavalos que são reiteradamente maltratados, que passam fome, que passam frio e calor, que estão em condições de estabulação perfeitamente degradantes e miseráveis, e esses partidos, há pouco tempo, disseram que não podiam falar contra esses animais, porque não podiam falar contra os detentores desses animais, porque isso seria xenofobia, porque são animais que estão em detenção de um determinado grupo étnico que é a etnia cigana. Desculpa, há aqui uma enorme falta de coerência. Não, há uma enorme falta de coerência dos animais, não é? Há uma enorme falta de coerência. Além disso, nós temos que ver que qualquer pessoa que tenha dois olhos na cara e que perceba minimamente de conformação animal, olha para os cavalos dos toureiros e vê que são dos cavalos mais bem tratados que nós temos em Portugal. Ou até mesmo um touro. Um touro, para chegar à praça, vive em média 4 a 5 anos em perfeitamente regime aberto. Sabia que para criar um touro são precisos 2,5 hectares, em média, 2,5 hectares de pasto para criar um touro de lide para poder chegar à praça e fazer um bom espetáculo? Um touro, para chegar à praça, tem que ser um atleta, tem que conseguir correr, tem que ter capacidade pulmonar, tem que ter capacidade cardíaca, tem que conseguir fazer uma lide e ainda no fim da lide conseguir pegar, ir investir contra os forcados. Não se consegue um animal assim encostado a uma box em 5 metros quadrados e a ser engordado durante 2 ou 3 anos, como acontece com os novilhos que nós comemos no talho, não é? Que vamos comprar ao talho. Portanto, um touro, quando chega à praça, teve uma vida espetacular. Quer dizer, não há nenhum outro animal que chegue aos nossos pratos e que tenha a vida que o touro tem. Portanto, há que haver aqui uma ponderação muito bem feita e baseada na ciência, baseada na realidade, naquilo que se deve ou não criticar. Porque esses partidos que criticam essas situações perfeitamente pontuais têm muito pouca honestidade intelectual. Aqui existem cientistas a chamar a atenção sempre de que a ciência não perdoa a interferência do ser humano e que a ciência sempre vai encontrando aquilo que era o caminho, a ciência não, a natureza aquilo que era o seu caminho pré-determinado. E de alguma forma até parece que nós, neste afã da proteção animal, acabamos por ter uma interferência ainda maior até em áreas onde deveríamos deixar a natureza correr o seu curso normal.
Sim, e muitas vezes olha, esse exemplo que deu há pouco de querer transformar os animais carnívoros em animais veganos, em animais que só comem produtos de origem vegetal. Isso é uma interferência gritante do que não se deve fazer para respeitar a natureza e respeitar a biologia. Respeitem a biologia, portanto. Agora, de facto, a natureza tem uma força incomensurável. Portanto, é impossível controlar as forças da natureza. Nós sabemos isso. Sim, é tão impossível controlar a força da natureza que, muitas vezes, cidades inteiras são arrasadas pela força da natureza. O que é que nós, seres humanos, temos que ter a consciência? É ter a consciência de que a natureza está ao nosso dispor, mas temos que respeitá-la. Portanto, não podemos construir cidades em leitos de cheia, não podemos fazer atividades humanas que vão ao encontro das forças da natureza, porque isso mais cedo ou mais tarde vai correr mal, não é? Claro, ou, por exemplo, os incêndios, não é? Os incêndios, que estamos agora a fazer 4 anos e agora um estudo veio dizer que está tudo na mesma, porque não foi feita nenhuma gestão do território, não houve uma conservação, não houve uma silvicultura correta desses territórios. Semana passada tivemos aqui o responsável pelo estudo, que foi encomendado pelo governo. Pronto, e ele, de facto, disse que de início fizeram alguma coisa, mas está tudo outra vez na mesma. Nós sabemos que os eucaliptos é uma espécie que prolifera brutalmente, até quando há um fogo, portanto, a sua biologia faz com que eles ainda despontem com mais força, portanto, onde existia um eucalipto nascem 3 ou 4 e, portanto, há uma enorme falta dessa gestão e isso é brincar com a natureza. Claro. Agora, esses partidos, por exemplo, só um exemplo muito engraçado sobre esses partidos do PAN. O PAN é contra o plástico e quer transformar tudo em sacos de papel, mas ao mesmo tempo é contra as fábricas de papel e a plantação de eucaliptos ou de pinheiros, que são as 2 principais espécies que nos fornecem a pasta de papel. Não é? Não pode ser. O PAN não pode ser contra contra o afastamento dos pássaros, por exemplo, nas explorações agrícolas. Não sei se sabe, mas hoje em dia quem tem uma exploração agrícola não pode afugentar os pássaros com sinais sonoros, mas ao mesmo tempo são a favor de colónias de gatos, de 50 e 60 gatos, nas cidades, que matam muito mais pássaros do que qualquer agricultor a proteger as suas culturas. Portanto, são vários exemplos, são variedíssimos exemplos que mostram a incoerência que existe na cabeça dessas pessoas que não estudam. A maioria deles são juristas, historiadores, filósofos, formações académicas pelas quais eu tenho o maior respeito, mas que de facto deviam conhecer mais a natureza antes de falar sobre ela. Vamos a uma temática que acaba por ser interessante. Talvez na Europa seja uma realidade maior do que aqui em Portugal e tem a ver com o abate dos animais dentro do contexto religioso. Sim. Normalmente é o contexto halal ou o contexto kosher judeu, o kosher e o halal muçulmano. Como é que vê, digamos, esta realidade e onde é que os direitos humanos e a liberdade religiosa, os direitos animais e a liberdade religiosa se interseccionam? Sim, olha, eu já escrevi sobre isso, eu tenho um artigo publicado sobre esse assunto, é de facto uma temática que me interessa imenso e, de facto, eu acho que aqui o que tem que... Primeiro, respeito totalmente e absolutamente as outras religiões e acho que tanto a religião judaica como a religião islâmica merecem todo o meu respeito, tal como os seus seguidores, e têm todo o direito em fazer as suas práticas religiosas de acordo com os seus preceitos e com as suas crenças e com a sua fé. Agora, nós vivemos na Europa e a Europa tem regras de bem-estar animal. E, portanto, nós não podemos dizer que um determinado grupo da população não pode ou tem o direito de não seguir determinadas regras de bem-estar animal. E qual é a regra de bem-estar animal que está aqui em causa? É a dessensibilização dos animais antes do abate. Quando nós vamos ao talho, nós temos a certeza que aquele animal que estamos a comprar, ou a carne que vem do animal, a carne que vem de um animal, esse animal foi morto, foi abatido, sem dor, sem ter sentido o pânico e sem ter sentido a dor. Essa dessensibilização pode ser feita por eletronarcose, portanto com um choque elétrico, ou pode ser feita com uma pistola, com um êmbolo muito rápido na zona frontal do crânio, nos animais de maior porte. Ora, nos abates religiosos, portanto no abate halal e no abate kosher, por razões milenares, isso não é permitido. Ou seja, os animais são degolados e são sangrados e morrem por sangramento.
Portanto, eles sentem a degola, sentem a faca a ser degolado, e eu peço desculpa se estou a ser muito gráfico. Não, a esta hora, e é por isso que eu deixei mais para o final. Sentem o corte e sentem, de facto, o terror da morte, sentem a morte. Mas, Eu já estive eu não estou a falar de cor, eu já estive em matadouros, aliás, no curso estive em muitos matadouros, e sei o que é que estou a falar. E os animais pressentem, sentem. Eu já vi o terror da morte nos olhos dos animais muitas vezes, e sei que há um determinado nível de consciencialização do animal. E, portanto, o animal tem que ter o direito a não sentir isso. Mas, doutor, tanto em termos kosher como halal, é suposto o animal não ver outros animais a ser degolados? É suposto o animal não ver sequer a faca que o vai degolar? Ou seja, no princípio estritamente religioso destas duas ações, não é suposto o animal entender o que vai acontecer, e a morte não se dá propriamente por sangramento, dá-se por hipoxia cerebral, ou seja, a falta de oxigênio no cérebro. Nós temos que perceber uma coisa. Estas práticas nasceram milenarmente com um bom objetivo. Okay? Portanto, era um bom objetivo. No avanço científico que existia na altura em que estas práticas apareceram, de facto, era mais misericordioso para o animal matá-lo com uma degola do que asfixiá-lo, que era a prática mais comum nessas alturas em que apareceram estes abates religiosos. Simplesmente a humanidade evoluiu, a medicina veterinária evoluiu, a ciência evoluiu, e nós desenvolvemos capacidade técnica de poder retirar ao animal ainda mais dor do que da degola. Portanto, essa degola veio retirar a dor da asfixia, e agora nós ainda temos um método mais avançado. O que eu defendo é que não pode haver na Europa uma derrogação para permitir este tipo de abates. Eu penso que isso é o que está a acontecer em todos os países da Europa. Mas isso é uma posição de veterinário ou uma posição religiosa? Não, é uma posição de veterinário, uma posição de médico veterinário, amante da natureza, e uma posição de quem pugna pelo bem-estar animal. Eu sei que o abate kosher... Os touros que são abatidos, nos matadouros, que vêm das corridas, são abatidos em bem-estar animal. Entretanto, eu sei que o abate kosher apresentou alguns avanços, por assim dizer, de que, ao mesmo tempo em que o animal é degolado, há de facto não sei como é que se diz, a insensibilização ou dessensibilização. Portanto, há aqui uma tentativa da comunidade religiosa judaica de ir de encontro a esse tipo de direitos. E aqui quase consigo fechar um ciclo consigo, e é por isso que estas conversas são fascinantes. Então, o animal acaba por ter mais direito do que a minha tendência ou a minha opção religiosa? Por isso é que é sempre um desafio, e o Partido Chega tem um projeto no Parlamento Nacional em que vai querer acabar com esta derrogação do abate dos animais, terem que ser desensibilizados antes do abate religioso. E, de facto, houve no Parlamento uma confusão de que se isto é um assunto de bem-estar animal ou se é um assunto de liberdade religiosa, que é exatamente a mesma pergunta que o João está a fazer, não é? E, de facto, eu penso que isto, primordialmente, é um assunto de bem-estar animal. E porquê é que não se ouve, por exemplo, ou ouve-se da parte de outros partidos também mencionar essa questão? Isso não posso responder pelos outros partidos, não é? Eu acho que a minha perspectiva, o meu feeling é que é medo em enfrentar as minorias que eles tanto sempre defendem, que estão sempre ao lado dessas minorias, independentemente das coisas que possam não estar muito certas e que não têm que ser também não há ninguém, não há famílias totalmente perfeitas. Olha, a minha não é. 30 segundos para compor este buquê desta sua primeira visita aqui. Bem, em primeiro lugar, queria agradecer novamente o convite. Foi muito agradável estar aqui e estar num programa em que eu sigo já há bastante tempo, e foi com imenso gosto que estive aqui. E depois, de facto, passar a mensagem lá para casa de que a conservação da natureza, o bem-estar animal, são uma causa muito importante e que são perfeitamente conciliáveis com uma visão conservadora da natureza. Portanto, os conservadores querem conservar. E a conservação da natureza os conservadores também gostam de ir aos parques naturais, gostam de passear com as suas famílias.
são muito bons tratadores. E também têm animais de estimação. Muito bons tratadores dos seus animais de estimação. Pedro Frazão, muito portanto, obrigado queria deixar essa mensagem. A sua presença. Obrigado. E obrigado a si também que nos acompanhou, não só na Curiacos TV, como também na Rádio Vida. Conto consigo amanhã para mais um Isto é o Povo a Falar. Eu sou o João Nuno Pinto. Boa noite e obrigado.